Olá, bem-vindos à live Só Sei Que Nada Sei, essa parceria do Casme B2B com o Ateliê do Sim, com a Maria Paula Zomer, onde a gente traz uns temas para fazer uma boa discussão aqui, enfim, dividir com a gente o que a gente sabe e o que a gente acha que sabe, porque, enfim, se todo mundo se expor e contar um pouquinho do que sabe e a gente puder conversar, a gente progride, né? Maria, pede a entrada aí. Vamos começar esse papo interessante, necessário. Um dos assuntos mais importantes para o mercado de casamento, sem dúvida nenhuma. Porque a gente sabe muita coisa sobre o produto, a gente tem se metido muito em marketing. Oi, Wallacito! O Wallace está na área. O Wallace está levando surra de live de Laura, né? Acabou de sair de uma. Olá, estupendo gourmet. Deixa eu dar a entrada para Maria. Lu, olá, tudo bem? Gente, métrica. Oi, Maria, tudo bem? Oiê! E aí? E aí? A gente já nem se fala mais antes da live, né? Já deu certo, A gente já marca aqui direto. tá combinado, né? Isso é marcação de europeu, que você marca e não precisa ficar confirmando. A gente deveria Ai, ser um pouco mais adoro, assim, né? adoro. É certo, não precisa ficar controlando nada e a gente se encontra aqui. Exatamente. Muito Hoje o bom. assunto é bom, hein, gente? Métricas da vaidade. Cara, hoje o assunto é o que diferencia quem é informal, intuitivo, de quem é profissional. É. É muito importante esse assunto para esse mercado, porque a gente ganhou uma Fecha a ferramenta de porta, Lê. marketing, né? A gente ganhou o marketing, né? Antes o marketing estava na mão só das pessoas como a Maria Paula, que eram diretoras de marketing de empresas grandes. E a gente, com o Instagram e muitas outras ferramentas, né, recentes, o marketing veio para as nossas mãos. Só que a gente ainda não sabe usar ele de forma um pouco mais profissional. E aí a gente cai nessas métricas de vaidade. Então vamos lá. Eu queria antes explicar um pouquinho o que é métrica, né? Para a gente poder entender por que ela é de vaidade, o que seria não ser de vaidade. Métrica é um número simples sobre alguma coisa. Então, assim, a nossa altura é uma métrica, é um número simples. Um número simples, ele te dá apenas um dado, né? Ainda não é uma informação, né? A minha altura não me informa se eu sou alto ou se eu sou baixo, porque depende de um parâmetro, de um objetivo, depende de um outro número ou de uma outra expectativa. Então, métrica é um número simples, direto, um número individual sobre algum parâmetro, sobre alguma coisa. E aí a gente tem os indicadores, que são os KPIs, que é o Key Performance Indicator, né? Que pra gente aqui é indicador de performance. Já quando a gente fala em ROI e essas coisas todas, a gente está falando de um indicador, porque a gente está cruzando métricas. A gente fala, olha, de todo mundo que entrou no meu site, esse número, todo mundo que entrou no meu site é uma métrica, é um número. E aí você fala, bom, de todo mundo que entrou no meu site, X converteu e veio perguntar. Ah lá, o Daniel Chaves trabalha com isso, com KPI. Então, Daniel, se eu falar besteira, pode falar aí, não precisa mandar inbox, não. Eu aceito, eu sei que nada sei. Mas, enfim, então, acredito que a gente tenha que fazer as relações entre os números, para que não seja só uma métrica de vaidade. Quando a gente fala que é uma métrica de vaidade, é porque ela não te traz uma informação. Ela só te traz um dado que, se ela não tem uma ancoragem num objetivo, de que importa? Por exemplo, se eu faço uma live com o Ronaldinho e eu tiver 1 milhão de pessoas aqui, talvez seja pouco. Vai que o cara bate 3 milhões, sei lá, tô falando qualquer número. Então, assim, os números, eles precisam estar ancorados num objetivo. Porque é o objetivo que manda, né, o resultado dessa métrica. Esse número, ele não é em si uma informação, ele é só um dado. Sabem, né, a diferença entre dado e informação, né? O dado é só um número. Maria, tu tá aí testando um monte de filtro. Eu saí sem querer. Pra... É Aí porque voltou. você falou o Dani e era a Dani, a mulher do Cássio, que está interagindo com a gente. Ah, é a Dani. Pô, eu sou a da Eu gata fui aqui, viu? escrever. É a Não vi, Dani, mas tá? então é isso, Dani, a Dani. Me chama a atenção aí.
Então, vamos lá. Como é que a gente sabe se uma métrica ela é de vaidade ou não, né? Porque a métrica de vaidade já está na boca do povo. É o número de likes, número de curtidas, número de seguidores. Por que elas são de vaidade? Elas nem sempre são de vaidade. Depende do objetivo. Existe uma questão que é você também saber qual é a propagação da sua marca, o branding, o quanto o Instagram ele distribui o teu conteúdo. Então você vê o número de alcance, pode ser uma métrica relevante. Se ela tiver ancorada num propósito, eu estou vendo a distribuição da minha marca e tal. Então, uma métrica, ela é de vaidade quando ela não é acionável. A palavra-chave é acionável. Qualquer métrica que importa, ela tem que ser o boneco das cordas. Ela tem que te ajudar a tomar uma decisão, né? Você vai tomar uma decisão estratégica para o teu business, para o teu negócio. Essa métrica ela tem que te ajudar a tomar uma decisão para o teu negócio, para a tua marca. Se ela não te ajuda, se é só purpurina, literalmente por pura vaidade, para inglês ver, não faz a menor diferença. Então, por exemplo, like, seguidor, até o compartilhamento, comentário, alcance que a Laurinha falou aí, é uma métrica bacana. Agora, assim, não é que essas métricas, gente, elas tenham que ser deixadas de lado. Ah, então não existe, não vou nem olhar. Não é isso. Mas é que você tem que olhar a fundo outras métricas muito mais importantes do que essa, que inclusive o Instagram dá de graça, falando em Instagram. Que você pode olhar e muita gente não sabe. Isso. Não, e tem que saber qual é a pergunta. Porque Boa. a métrica é só um dado. Se você tiver uma pergunta que essa métrica seja relevante, que ela ancore. Por exemplo, o mais triste da métrica de vaidade não é nem a gente ficar olhando para o lugar errado. Porque eu penso assim, quem não metrifica correto em relação a um objetivo, tá jogando bolinha de paintball para todo lado. Se ela acertou o alvo ou não, ela não sabe. Então, se ela mede, ela tem como falar, ó, bolinha azul naquela esquina, marca ponto. Isso. Se você só joga a bolinha para todo lado, você não vai ter como saber o que repercute mais. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo ótimo. Eu acabei de fazer uma live há 1 hora atrás com a Carol do Céu de Túlio, com a Carol Ferraz. E a gente não distribui essa live para amigos, parentes. A gente não fica chamando gente, porque eu gosto de que eu chamo as noivas para que seja um papo mais íntimo e direto. Então, para mim, essa live, um índice para mim não é o número de pessoas que estão nela, assim como aqui. É sim o impacto que essa live gera nas pessoas que estão nela. E aí, no meio da live, uma noiva perguntou, eu tô muito insegura com o meu cerimonial, como é que eu cancelo? Eu devo cancelar? E aí o papo foi um pouco sobre isso. E aí depois a Carol a gente desligou a live, deu um pouquinho, a Carol me mandou uma mensagem. Laura, uma noiva me mandou uma mensagem, enfim, querendo saber do meu trabalho, porque me viu na live. E essa live, gente, teve, assim, no pico dela, uns 32 pessoas juntas, né? Depois você tem quem entra e sai e tal. Mas, assim, se eu tivesse ligada na métrica da vaidade, eu talvez tivesse saído decepcionada de uma live, porque não deu números exorbitantes. E, de repente, uma pessoa que tá lá mega vaidosa, com 3.000 pessoas na live dela. Será que alguém, depois dessa live, comprou? Porque o fato é que a gente adquire informação na internet sobre como mexer no Instagram. A Maria deu uma fugida, ela já volta. Mas eu tô aqui falando sozinha, coitada. Deve ser por isso que ela tá indo embora. Mas é porque eu amo esse tema e eu acho que ele é a diferença entre você fazer um trabalho que você já faz ser mais assertivo do que o outro. Então tem que mensurar. Eu até me perdi porque a Maria saiu. Maria, volta. Mas... Espera aí, gente, desculpa. Eu fui chamar a Maria. Então, enfim, se alguém quiser me lembrar onde eu estava, ótimo. Se não, daqui... Caraca! Caiu sozinho. Eu te deixei falando sozinha, né? Não, eu tava prestando atenção em você e caiu sozinho. Acho que o Instagram tá falando. Você tava falando da situação da Carol do Céu de Tule, que aliás é um excelente exemplo, que é a efetividade. Se realmente você...
Perfeito, porque me pegou o link. O que que acontece? A gente pega muita informação da internet a respeito de como agir no Instagram, só que essas informações, elas estão ancoradas em objetivos de blogueiros que vão vender marca da Nike, sei lá das quantas. Então, a verdade é que a gente está pegando dica para ser maçã, só que a gente é banana. E aí isso dá erro. Só que se as pessoas medissem um pouquinho, rapidamente essa dica, que é para banana, pode servir para gente. Se a gente fizer o ajuste, se a gente souber, né, o que a gente quer como objetivo para poder escolher qual ação lá serve. Eu até tinha pensado com a Maria de falar em grupo de engajamento aqui, mas ela bem me mostrou que a gente está falando primeiro dos termos mais amplos, né, mais até pode usar como exemplo aqui, mas eu acho que vale uma live inteira disso, né? Vale uma live inteira disso, que são vários truques de Instagram, que não é para você também negar todos ou aproveitar todos. Tem que mensurar. Tem que ver qual é a métrica de vaidade, né? O que você está tendo de performance ali, que não mexe na cordinha da venda. A gente não está aqui para ser blogueira, a maior parte das pessoas. A gente está aqui para vender um produto. A Maria vende celebração para casamento, eu vendo lista de noivos, presentes, cursos para o B2B. Então, assim, a gente está aqui entregando conteúdo, conversando, mas a gente tem que estar ancorado, porque isso daqui é marketing de conteúdo. É o novo marketing. A gente tem várias cestas aí de marketing, que é fazer um pago e que é estar aqui conversando, trazendo uma relação e etc e tal. Mas para quê? Para que depois, isso daqui que é uma ação de trabalho, não é uma ação de eu sou linda, quero ser famosa no Instagram, ela retorne em venda do meu curso. Isso. Então, se a gente não... Aí volta ao acionável. A métrica, ela só não é de vaidade se ela é acionável. Eu tenho um objetivo, vender um curso. O que eu fiz que esse número mudou? Se você não tem ação e reação na sua métrica, eu tive 1000 likes, tá? O que isso te informa? Qual é a substância nutritiva que te faz tomar uma decisão, uma ação? Então, se ela não é acionável, uma das fragilidades dela é que ela também não te ajuda no que fazer. Quando a métrica é eficaz, ela te aponta um caminho. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Já tive pouco alcance numa publicação e boas vendas dessa publicação. É muito comum isso. E aí a pergunta que a Laurinha fez no início. Qual era o seu objetivo com este post especificamente? Porque para quem olha de fora, pode falar assim, nossa, mas ele teve tão pouco like, mas só tiveram 2 comentários. Mas dali saíram 2 contratos fechados. O que você queria naquele momento? Atingir quem? Falar com quem? Vender o quê? Então, hoje em dia, o que acontece é que, se você analisa bem a métrica, você sabe qual métrica você quer analisar e precisa analisar, ela te aproxima do teu resultado final, que é o que você quer. Mas, óbvio que você precisa saber o que você quer. Então, hoje, o que a gente vê é muita gente preocupada com quantidade de seguidor, em ter o verificado no Instagram, e na quantidade de comentário, na quantidade de like, e pouco preocupado com o conteúdo que posta. Então, eu preciso postar 6 vezes na semana. Quem disse? Qual foi o guru que te disse isso? Se você postar 3 vezes um conteúdo bem bacana, vai valer muito mais. Então, investe esse teu tempo. Assim, a gente tem 1000 histórias, né? Tem gente que compra seguidor, tem gente que entra naqueles, não sei o que, grãs da vida para poder conseguir seguidor e tal. Não adianta nada, você suja essa base. Mascara. Agora as pessoas estão até, tô vendo muita gente num caminho ao contrário, de limpar a base. Que bom! Estão ouvindo as pessoas que sabem do que elas estão falando, começar a limpar a base. Mas né, Eugênia, tem um bando de guru aí do passado perigoso, dizendo como é que a gente tem que fazer as coisas. Então, assim, investe, sabe no quê? Um cara para editar, não sei editar vídeo, não sabe? A gente pode até dar uns aplicativos aqui de edição. InShot, por exemplo. Mas não sei. Pega alguém. Contrata alguém, pergunta, manda para mim, para Laurinha, a gente indica alguém para editar um vídeo legal teu. Um vídeo bacana, bem editado, de 1 minutinho, pode te render muito mais numa semana do que 4 posts chatos. Do que 5 posts chatos, só porque você tinha que preencher. E vamos lá, render o quê? Então, para poder ficar mais óbvio... O teu objetivo. Eu vi um comentário, exatamente, porque eu vi um comentário ali, que eu não vou dizer porque eu não quero expor, mas que essa pessoa pensa numa coisa. Ótimo, eu penso mais nisso. Mas eu penso nisso para quê? O para quê é a parte mais importante. E aí vamos dizer para quê.
Aqui no nosso mercado, a gente tem, enfim, algumas variáveis que eu acho que se comporta para todos os setores. A gente precisa ter métricas para analisar a exposição da nossa marca. Aí vale o quanto salvam, e aí eles te acham relevante, então a tua exposição está sendo, está retendo, as pessoas estão fidelizando com aquela exposição. Se a pessoa reposta, aí são super índices bacanas sobre a sua exposição de marca. Outra métrica que ninguém está olhando e é a mais importante é a métrica de venda. Então, assim, no Instagram, você tem 2 momentos da venda. E tem um miolo no meio, que é o mais importante, que é o que o marketing mais intuitivo não faz. Vamos lá. O momento em que a noiva está ali vendo uma coisa da Maria Paula, e aí ela descobre o buquê ou o bolo, porque a Maria Paula interagiu com essa pessoa do buquê, essa pessoa do bolo. Então tem essa rede de relações que te exibe para noivas novas. Sim. Mas nesse momento ela está vendo você e todo o resto. Então é um momento que eu fico chamando de micareta. Você dá beijo, gosta, curte, mas é um momento muvucão e a maior galera. Isso daí você vai estar podendo medir neste ambiente a exposição da tua marca. Só que a venda, ela é feita nesse miolo, que hoje, inclusive, Zuckerberg está ligado na Direct Message. Porque a hora que você separa um conteúdo que é de volume para um conteúdo de fechamento de venda, é diferente. E aí, Maria, eu quis muito te interromper e fui educada, mas é o seguinte, se você às vezes tem um post que bomba muito, pode ser que ele seja muito ineficaz e por isso ele bomba muito, porque ele atinge muita gente. Então ele atinge a tua amiga e todo mundo. Mas você quer noiva? Fala alguma coisa que só noiva se interessa. Aí você vai ver que quem vai estar ali falando é noiva e aí você pode vender. Porque que então, mas aí você está partindo do ponto de vista do objetivo da venda. Eu não necessariamente tenho que analisar a KPI só para venda. Você está falando total. de venda. Eu posso ter marca, outros objetivos. Eu posso só prospecção de marca, eu posso querer criar autoridade, posicionamento. Então, para um objetivo de venda, você tem razão. Exatamente. Aí eu tenho que entender, e aí eu tenho que analisar a métrica de... Carol do Céu de Tulha entrou, a gente falou dela. Ó. Legal. Você falou dela Maria, aí. E é exatamente isso, porque você tem que fazer posts de propagação de marca, que é para trazer volume. Entendeu? E aí, reter as noivas que curtirem. Aí você tem aquele post que já é o funil, né? Aí você vai descendo. Só que como a maior parte dos profissionais de casamento, eles só têm a ferramenta Instagram, então essa parte da venda, se a pessoa não for muito sagaz, ela faz a prospecção da marca e depois ela faz o fechamento. Porque se uma noiva já quer fechar com você, aí ela vai validar no seu Instagram. Se você não for muito barbeira, ela vai fechar. Então você tem a prospecção da marca e o fechamento do contrato. Que desse miolo que se faz fora do Instagram, que é a venda. Exato. Por exemplo. Muito mais. O Sérgio falou, posts para trazer clientes novos, mas também para fidelizar os antigos. Com certeza. Você quer uma métrica, você quer um número legal? Você perceber dentro de quem você já atendeu, seus antigos noivos, quem você já casou, e aí eu estou falando de todas as categorias de casamento, quem vocês já casaram, que continua seguindo vocês. Esse é um dado muito legal meu, que eu já analisei. 98% das pessoas que eu casei continuam me seguindo, inclusive os noivos. Então, o que isso quer dizer? Que hoje eu me preocupo em trazer conteúdos que não sejam apenas restritos ao universo de casamento. Porque se ele for só do meu universo, a pessoa que já casou fala, passou aquele ano que eu casei, não quero mais, agora a minha vida é outra, não vou seguir mais. Mas não, a Maria Paula posta os textos que eu acho legais, de vez em quando tem umas coisas, umas dicas que eu acho interessantes, vou continuar seguindo. Tem uns memes engraçados. Então tem isso. Para você é legal? Porque essa noiva antiga, eu, por exemplo, tenho uma taxa alta de noivas antigas que me indicam. Se ela continua me seguindo, ela continua me vendo, ela continua lembrando de mim. E ela me indica para outras amigas. Às vezes tem mais isso do que necessariamente uma noiva que vem do Instagram. Pura e simplesmente do Instagram. Maria, tenho falado muito isso. Todo profissional, se você senta com ele para tomar um café, eles dizem, verbalizam que o boca a boca é o que mais fecha ainda. Muito, mas muito. É o cerimonial indicando, é o boca a boca, é a noiva que casou. E aí a gente tem que fazer um marketing, uma estratégia
orientada para essa fidelização. Até quem se separou. Olha o Serginho. Serginho é muito engraçado. Até quem se separou. Sabe quem tem isso? A tua mãe. A tua mãe botou aqui. Nossa, minhas noivas são muito minhas amigas. Me mandam muitas clientes. A tua mãe tem muito isso. Ela faz a família toda. Prima, tio, avô, vizinho. Exatamente. Exatamente. E aí, por exemplo, você vê numa estratégia de marketing, às vezes, por você não saber qual é o objetivo com aquela ação, você acaba subaproveitando. Porque, olha só, vamos lá, eu vou fazer um back to remember para poder mostrar uma decoração. Eu sou decoradora, eu quero mostrar uma decoração. Ao invés de eu só acionar quem foram os parceiros ali, eu tenho que marcar a noiva. Porque a noiva, ela vai querer repostar, ela foi lembrada do casamento. Então, assim, e aí, poxa, se você for fazer um textinho, se você fizer algum textinho que ela se sinta parte daquilo, que ela veja que tem humanização, que você lembrou de algum detalhe, humaniza e ela reposta. E aí é um índice muito mais legal, né? Porque você vai estar passando para as amigas dela, né? Olha um alcance aleatório feito pelo Instagram e um alcance direcionado para o veio correto do seu segmento das pessoas que têm o nível, né, de grana, de desejos da sua noiva. E olha como eles têm que conversar. Olha como o virtual e o real, eles têm que conversar, eles têm que literalmente casar. Exato. E é independente assim, o Wallace botou, eu crio amizade, boca a boca é o que manda. A tua mãe falou, a minha profissão foi criada assim, pelo boca a boca. Sim. A Lu falou, não posso postar somente bolos de casamento. Concordo. Quer ver um exemplo? A Silvinha Freire falou, me seguem desde que entrei no Instagram e me indicam muito. Quer ver um exemplo? Isso é super polêmico. Quando você vai colocar feedback de noivo no Instagram. Aí bota lá uma arte bonitinha para dar uma disfarçada, para não sujar seu feed, mas bota... Você vai ter muito engajamento? É claro que não. Quem é que vai ficar comentando? Ai, que legal o seu feedback. A não ser a noiva que falou de você, na boa, é zero interessante um post sobre um feedback. Mas, porém, contudo, eu coloco uma vez por semana. Por quê? Porque isso me valida. Porque uma outra noiva que entra fala assim, caraca, olha o que as noivas estão falando dessa mulher, dessa celebrante. Vai me dar muito comentário? Não, mas não é isso que eu quero. Vai me dar muito like? Não vai me dar, mas não é isso que eu quero. Eu quero que a noiva saiba. É isso. Está ancorado no objetivo. Está ancorado no objetivo. Que é a validação da autoridade, né? De quem já né? Excelente exemplo de um post que o objetivo não é like, não é engajamento, não é comentário. Mas ele vai servir para te dar autoridade, te firmar a tua marca e fazer o teu futuro cliente te olhar diferente. Porque você não fala bem de você, quem fala de você é o outro. Falar de você é cafona, é muito feio. O outro é que te valida. É ridículo. Exatamente. Isso. Exatamente. E uma coisa muito importante também de observar, e aí o direct message é interessante para isso, que é o seguinte, pensa quando você vai fazer uma viagem para algum lugar. Você tem uma agência de viagens, então ela pode te indicar, olha, tem esse passeio tal, aí você vai lá no Instagram, você conhece o restaurante, aí você começa a curtir as coisas. Mas quando você quer saber como é que você vai sair do aeroporto, de repente review de algumas pessoas, você vai buscar no Google isso. Você não faz essas pesquisas no Instagram. Então, é muito importante você saber quais são os seus objetivos para você saber aonde é que você vai mensurar esse retorno. Quantas pesquisas na internet trazem informações sobre você? Você está só no Instagram? Você está na metade você está só trabalhando um dos lados. Então, você pode só estar trabalhando na métrica de vaidade, porque pode não estar convertendo em cliente real. Quando a Maria não Você está pensando só em você, né? Você está partindo do teu umbigo. Você tem que pensar no que você vai causar no outro. É outro viés. A estratégia completa, né? A estratégia completa. Esse cara, quando está vendo o meu post, quando ele está vendo o meu site, ele tem que ter alguma sensação quando ele vê um post meu. Ele saiu dali inspirado, ele saiu dali sabendo mais, ele saiu dali mais feliz porque foi uma coisa engraçada, ele saiu dali e foi pesquisar sobre um assunto que ele achou interessante. Ele tem que sair de alguma forma. Ou pode até ser, se você botar o feedback, ele saiu dali pensando, cara, ela é boa no que ela faz, mas o que você quer que a pessoa sinta quando ela vê o seu post? Ele é interessante para você? Você acharia bacana ele? Você salvaria, mandaria para alguém? A gente não se faz essas perguntas às vezes, né? Exato. E ficar de olho no que ele aciona.
Se realmente a sua marca está aparecendo mais, eu sei que não é tudo para venda, mas no final das contas, é porque você faz um post desse que não tem grandes vaidades, que no final das contas o seu número de vendas aumenta. Se você passasse o mês de janeiro, fevereiro, tirando pandemia 2020, tá? Um ano normal. Se você passa mês a mês sem vender mais e fazendo uma estratégia toda, tem um composto aí, né? Eu faço back to remenda, eu faço isso. Se não fecha mais cliente ou não pedem mais orçamentos, você tem um problema aí, uma informação importante para poder mudar, né? Ele precisa de uma sensação boa ver no Instagram. Exatamente. Bonito, organizado. O design mostra muito de quem somos nós, né? Do nosso modus operandi e etc e tal. E não necessariamente do que você faz. Não precisa ser, se eu faço bolo, eu só posto bolo. Se eu sou cerimonial, eu só posto foto minha abraçadinha com a noiva falando no final do casamento. Se eu sou celebrante, eu só posto foto celebrando o casamento. Esse é um erro. Quando você só pega um lado do que você faz, o que a gente faz a gente é humano antes de ser o que a gente é, antes de ter o nosso ofício. E é com isso que o povo se conecta. Então um dia, isso, vou cantar no banheiro hoje. Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz um arroz na minha casa. Hoje eu vou... Isso é muito interessante. As blogueiras começaram assim, né? Da gente entender, porque depois o negócio foi se perdendo. Mas as pessoas ficam interessadas. No que você mostra por trás. Então, a Lu botou aqui, quando eu posto uma foto, quando eu boto um post ensinando a fazer alguma coisa, talvez eu não ganhe noiva, mas eu ganho aluno para o meu curso. Tá bom, se o que você quer é aluno, esquece noiva naquele post, não tem problema, analisa certo e vai em cima. Exato. É essencial sempre pensar com a cabeça de quem recebe a mensagem. Exatamente. Seu alvo bem nichado, apenas assim gera conexão. Falando. Exatamente. Boa. Porque se a gente está falando do que a gente quer mostrar, se a gente parte da gente, a gente não sabe como é que essa mensagem vai chegar, porque a gente não está sendo empático. A gente tem que fazer realmente para o outro. E aí, eu acho que a métrica de vaidade, ela tem um lado que ela é só inofensiva, você só fica vaidoso, mas não te faz mal. Agora, a métrica de vaidade, o lado mais negro dela, é quando você tenta mascarar a realidade. Então, eu tenho pouco like, aí eu compro like. Eu tenho pouca gente na minha live, então eu vou pegar minha família mineira, vou distribuir e falar, pelo amor de Deus, gente, entra lá. E aí é que é triste, porque a métrica, ela não existe para vaidade. Ela serve para mostrar para você o grau, né? A métrica apareceu muito por conta das startups. Esse livro aqui, ele fala muito disso, dessa nova era de gestão, que não tem mais um modelo pré-formatado. O que a gente vê hoje nos métodos ágeis é construir, medir e aprender. Só que você pensa, construir uma hipótese e botar na rua, medir e aprender. Medir e aprender é métrica. Porque você tem que medir o que você fez e aprender com esses resultados. Então, assim, dessa tríplice que são os pilares de desenvolvimento de produto nessa nova era, 2/3 disso daí tem a ver com uma análise baseada em dados. A gente está no mundo, na era da informação baseada em dados. Então, e você compromete o seu aprendizado quando você mascara os seus números. Então, você não tem um aprendizado verdadeiro porque você poluiu, você intoxicou o teu número. Então, agora, você não separa mais o joio do trigo. Como é que você faz? Por isso, agora tem tanta gente fazendo o trabalho reverso, que é de limpar a base, que é de começar a seguir quem interessa, tirar quem não interessa, de seguidor e quem segue, né? É isso que a Laurinha está falando. Você compromete o teu aprendizado quando você não tem o número real. Como é que você mede? Exatamente. É você tratar a métrica como objetivo e não como instrumento regulador das suas ações. Perfeito. Aliás, essa frase é muito boa. Não trabalhe a métrica como objetivo. Essa frase é muito boa. Ela tem que ser uma... É isso. Métrica é dado. Aí você pensa, então métrica não serve para nada porque é só um dado. A gente tem que extrair informação. Não, pô, o dado de que eu vendi 1 milhão no mês é um dado relevante. É uma métrica que não me dá informação. Qual é a informação? Sucesso. Então, assim, se você vai usar um KPI, né, que é um conjunto de métricas para trazer uma informação, ou só uma métrica, tem a ver com o objetivo. Então, por exemplo, eu estou
fazendo uma matéria. Gente, KPI, todo mundo aí sabe o que é KPI? É indicador-chave de desempenho, tá? Isso. Que a Laurinha tá falando muito de KPI, isso tem muito no mercado corporativo, não sei se todo mundo aí de casamento tá ligado. O que é? É Key Performance Indicator. É um nome bonito. É, um nome KPI. bonito. Mas assim, é um nome que cada vez mais vai estar aí na boca do povo. As pessoas que forem buscar se profissionalizar um pouquinho, né? O segundo degrau de uma empresa mais profissional vai chegar nas métricas. Você vai falar de ROI, né, dona Bonita? Então, eu acho que isso é estrito senso. Eu quero que você fale de ROI. Cara, eu amo, assim, ROI é a Gente, base. ROI é vida, pelo amor de Deus. ROI. Métricas importantes. Vai sim. ROI é retorno sobre o investimento. E assim, o ROI, ele é nativo do marketing digital. Desmistifica o ROI pro povo aí, que o povo tem medo. Não, ROI é a conta mais fácil, na verdade. Né? O que é mais difícil do ROI é você entender aonde ele está colocado. Né? Porque eu acho que as pessoas acham que o ROI é uma coisa muito difícil e, na verdade, ele é bem simples. Por que o ROI ficou tão famoso nessa geração? Porque quando a Maria já é da época digital, mas imagino que a Maria tenha feito muitas propagandas na época que ela era diretora, né, de marketing de grandes empresas, que eram outbound, né, que são os outdoors, que são os eventos, são ações na TV, são ações impressas em revistas. E aí, para você medir, né, o retorno dessas ações, a conta era mais subjetiva. E dava, viu? Existem um monte de indícios, enfim, e que trazia esse número. Só que aí, no momento em que a tecnologia, né, instrumentalizou de que a gente coloque banner num site, e aí se a pessoa clica, é que aí você tem a pessoa entrando naquele link, e aí daquele link, se a pessoa fecha com você, aí você consegue calcular certinho qual é o retorno sobre o seu investimento. Porque, por exemplo, e aí as pessoas acham que porque isso é muito técnico de quem paga post, que isso não serve pra gente. Eu não gasto dinheiro com marketing. Gasto o seu tempo. Isso. Você tem um investimento. Nem sempre é dinheiro, entendeu, gente? O investimento nem sempre é grana. Olha o que a Laurinha tá falando. Exatamente. Com o que você investe? Com o seu tempo? Com a sua expertise? De repente está faltando inteligência no teu esforço para você tirar um retorno melhor. Então, olha uma conta boa. Quanto tempo a Laurinha precisa para trazer... Quanto tempo ela gasta investimento para trazer um aluno para o curso dela do B2B? Quanto tempo eu já fiz essa conta? Quanto tempo eu gasto para fechar um casal, que vai ser meu, para ele fechar o contrato, desde a hora que ela entra em contato comigo, perfeito, até a hora que ela deposita o sinal na minha conta. Quanto tempo eu gastei? E aí eu fiz uma média com todas elas, o tempo que eu gastei com cada casal, até hoje, mais de 100 casais, para entender o tempo que eu gasto para trazer. Isso é um número importante que vocês podiam pensar. E por que isso é importante? Porque isso é o paintball. Você está jogando bolinha de paintball de todas as cores por todas as paredes. Qual que acertou no alvo? Quando você tem esse número, se a Maria sabe quanto tempo ela gasta com o cliente, qual é esse retorno sobre o investimento que ela faz, ela tem um número. A partir disso, ela sabe se ela está melhorando ou se ela está piorando. E aí ela pode trazer ações. Olha, esse cara aqui, ele foi recorde. Aí, as anomalias, elas ensinam muito. Os erros e os números esquisitos. Você fala, o que acionou isso? Porque a métrica, ela tem que ser acionável. Então, se você entende qual é o número a métrica daquela tem que ação, ser acionável. Olha essa outra frase da Laurinha para vocês anotarem. Ó. Exatamente. Então, se a Maria percebe que o retorno sobre o investimento de tempo dela, né, é X, quando ela receber um número muito bom, ela vai conseguir imaginar, cara, o que eu fiz com esse cliente? E aí, não para por aí. O que eu fiz com esse cliente? Aí ela vai ter uma hipótese. Eu acho que eu fiz isso. Aí ela vai repetir no outro. E aí é que ela vai saber se aquilo é resultado real ou se foi só uma loucura, entendeu? Às vezes tem coisas que a internet não explica. Tem uns posts que bombam do nada.
Mas se você tiver Mas eu posso número... estabelecer uma meta. Se eu tenho um número, se eu tenho uma métrica, eu posso criar uma inteligência através disso, ter um raciocínio, um pensamento objetivo, uma meta. Se eu tenho X casais que em tanto tempo eu fecho, opa, eu posso melhorar meu tempo. Quer um exemplo que eu vou dar aqui? Eu tenho até noiva minha aqui. Eu percebi que eu poderia economizar tempo conversando, tendo o primeiro papo com meus noivos através de videochamada. Isso foi muito antes do corona, pandemia. tá? Da pandemia. Eu falei, eu não preciso necessariamente marcar um café, porque tem um deslocamento, a pessoa tem que sair do trabalho dela, tem que encontrar o noivo, a noiva, é mais difícil e tal. Você gasta muito mais tempo. Será que se eu fizer a chamada de vídeo funciona? E aí, gente, é o que a Laurinha fala. É teste. Vamos testar e ver se funciona. Erra, não erra, vamos lá, hipótese. E aí eu testei e funcionou super bem a chamada de vídeo. Eu falei, opa, temos um dado aqui. Eu só decidi tomar essa ação e hoje tem um número melhor porque em algum momento eu medi isso. Eu falei, deixa eu prestar atenção nessa história aqui. Então, às vezes é uma bobagem. O próximo casal, pensem nisso, que procurar vocês, pensem quanto tempo você gastou com aquele cliente até você fechar ele. Então, e cerimonial? Cerimonial. Eu não conheço um que calculou quanto gasta com o tempo com o cliente. Nossa, tempo é dinheiro, gente. Rosi botou aí. E a precificação nunca foi relativa a isso. É muito curioso isso, né? Verdade. Cara, se fosse, elas seriam milionárias. Esse número nunca vai fechar, né, Laurinha? Não, mas ela precisa saber, por exemplo, às vezes até para dar um saber. desconto, para saber o quanto aquilo ocupa na agenda dela. É. Enfim, também, isso me lembra a falar também que a gente, quando trata de métrica, a gente tem que não ser acumulador. A gente tem que ser clean. O que é importante? Porque eu não sou nada clean e eu já tive planilhas aqui que media com financeiro e com tempo. Às vezes eu fico medindo, microgerenciando 1000 valores e aí você fica na piscina de bolinha. Você acaba não tendo uma visão boa. Você tem tantos dados que você não tira informação. Então, é muito importante a gente ter a maturidade de saber onde focar a nossa observação, né? Para poder ter os índices certos. E eu acho que, talvez eu não tenha... A Maria é mais organizadinha. Eu vou falando, eu vou me perdendo. Mas eu queria o seguinte, para quem está perdido, pensa nas métricas, que na verdade eu acho que tem que pensar nos indicadores, que é uma junção de métricas, mas pensa nos indicadores de exposição da marca. Aí tudo bem, são esses comuns lá de alcance, tá? Exposição da marca. E, por exemplo, exposição da marca. Você é um fornecedor que pode vender para outro estado ou para alguma região aqui do Rio. Então, a sua exposição de marca, se você contar com o dado único e exclusivo do like ou do alcance, você não vai ter a informação que você quer. Se você, por exemplo, está chegando em Búzios, está chegando na Serra, se você é do Rio. Então, essa exposição de marca, ela tem que estar alinhada com um objetivo mais claro do que só alcance. Ah, eu quero ser alcançado por todo mundo. Gente, isso daí não é métrica. Aí a Dani falou do PDCA, vou falar do SMART também. Porque os objetivos, eles têm que ser específicos. Você não quer ser magra, você quer perder 3 quilos. Porque se você vai para academia querendo ser magra, ou, por exemplo, perder 3 quilos é mais fácil, mas vamos lá, foi o exemplo que eu dei no meu curso. Se você vai para academia querendo ganhar 3 centímetros de braço, você não vai chegar na academia fazendo de tudo. Você vai olhar entre tudo que você tem na academia para fazer e você vai focar nos 3 centímetros de braço. Então, um objetivo é muito importante, porque como é que você vai se mensurar se você conquistou o teu desejo? Meu desejo era 3 centímetros de braço. Me indicaram a academia. Indicou errado? Indicou certo. Lá você pode conseguir. Agora, se você vai de pipa voada, eu quero 3 centímetros de braço, cheguei na academia, e atirar para todos os lugares, pode ser que você alcance. Mas olha quanta energia você gastou ganhando perna, ganhando um monte de outras coisas. Que assim, se for importante para o teu negócio, pelo amor de Deus, eu estou aqui usando uma metáfora que, poxa, para um negócio é importante você aumentar a perna, aumentar o braço, aumentar cada coisinha. Mas é isso. Quando você estiver fazendo uma ação, você tem que saber o que é. Não é emagrecer, é 3 centímetros de braço. E aí você vai saber o que você vai fazer. Maria vai fazer um post que, às vezes, o fracasso dele é um índice de sucesso. Isso. Porque ninguém vai comentar com aquilo. Só uma noiva mesmo que já está querendo fechar. Isso então, aí. Você tá falando direto para quem vai fechar. Se ficar, pô, gente, quer arrasar? Mostra um peitinho numa live. Pronto!
É vaidade? Bota toda a Se beleza você aí só brasileira quer na moda. audiência, se você só quer tapa nas costas, palma e gente, número, aí é a história do blogueiro. Aí é o que a Laurinha falou, mostra um peito, uma bunda, gente, tá lindo. Mas não é isso, Não né? é isso. A Cláudia Coutinho botou, já tentei calcular minha hora homem, mas é muito difícil no completo, porque cada noiva demanda uma atenção. Mas Exato. isso é bom até para você, a Laurinha falou de precificação. É bom você ter uma média de quanto você gasta, até primeiro, para você entender o perfil das suas noivas. As suas noivas são todas super exigentes, aquelas que demandam que você faça tudo ou não? Você tem mais lights, umas que demandam mais, umas que sabem um pouco, mas querem sua ajuda, e aí você vai precificar e dividir o que você oferece de acordo com o teu perfil de noiva. Por isso que é importante a tua hora homem. Você não precisa saber certinho, mas você já tem um dado aí. Cara, eu tenho mais de 50% das minhas noivas que me exigem muito. Logo, eu tenho que oferecer esse produto aqui, ó. Minha assessoria completa. Eu tenho que vender essa. Mas para aquela que já se vira melhor, eu já posso ter uma outra. A precificação, ela vem desse tipo de análise, entendeu, Claudinha? Que eu acho que você já está fazendo bem. Perfeito. E essa questão de mensurar essas ações, elas trazem muita informação, que é o que a gente vive hoje, né? Na gestão baseada em dados. Por exemplo, se você começa... E tem dados quantitativos e dados qualitativos. Os qualitativos, eles são muito importantes. Toda vez que uma noiva fala com você e na entrelinha do que ela disse tem uma informação do tipo, poxa, eu não entendi aquilo lá, ai, que bom que é tal coisa. Ela nem reclamou, mas ela deu supor que ela não entendeu tal coisa e adorou. Anota. Começa a qualificar como é que as noivas veem valor e desvalor no seu produto. Ela não precisa estar reclamando, mas ela achou aquilo confuso. Anota, porque depois de um tempo de gestão de dados, de botar aqueles dados ali, você vai ver, olha, eu não podia imaginar, eu não juntei os casos porque eu gosto mais do elogio, porque, sei lá, eu indico livros bons. Aí eu tô achando que as pessoas adoram quando eu indico livros bons, porque é o que eu curto. Só que volta e meia alguém elogia outra coisa que eu não gosto em mim, então eu não dou atenção. Só que se eu juntasse esses dados, no final do ano eu ia falar, gente, meu valor não é livro não, eu que acho que é. Porque o que eles querem de mim é a bobagem que eu falo ali que eu nunca nem pensei. E isso acontece no produto de todo mundo. 100% Verdade. dos relacionamentos, das gestões, elas têm pontos cegos. Porque a gente é humano, demasiadamente humano, e a gente escolhe interpretar, a gente se engana. Ou porque a gente vai no que é certo, ou tende a ir no que todo mundo está fazendo, ou surfar uma onda que todo mundo está surfando. Exato. Então, essa coisa, por exemplo, da gente imaginar que só tem um público. A gente não tem um público só. Quando você tem um Instagram, você não está fazendo post só para a noiva, só para o teu cliente. Você pode fazer um post que você vai falar assim, esse post aqui é para o mercado. Essa é uma coisa que eu sei que para a noiva não vai fazer muita diferença, ela não vai se engajar, mas o mercado vai curtir isso aqui. E tudo bem, você pode fazer posts com objetivos diferentes e para públicos diferentes. Não tem problema nenhum. Agora, se eu estou fazendo essa live com a Laurinha, e agora a Rosi botou, vou ter que comprar o curso da Laurinha. Se a Rosi, vou dar um exemplo aqui, se a Rosi sai dessa live e compra o curso B2B da Laurinha, isso é um dado muito relevante. Deixou de ser uma métrica de vaidade e passa a ser uma métrica real. Importante. Perfeito. De uma live me saiu literalmente uma venda. Alguém que achou interessante o que eu falei, que acha que vê valor no meu conteúdo e quer aprender mais. Pronto. Muito mais do que ter 30, 40 pessoas te assistindo. Que foi o que aconteceu com a Carol. Acabou a live, a noiva ligou para ela. Cara, e a métrica de vaidade, quando a gente quer provar que a gente é bacana e tal, é pior ainda. Tem não sei quem assistiu aí, tem uma série chamada The Office, que tem um momento... É maravilhoso, eu amo aquela série. Tem um momento em que a pessoa inventa um site para a empresa. Só que o site ele não está indo bem, ninguém compra pelo site. Então o cara obriga todos os funcionários a, quando atender um pedido, ele fazer pelo site para poder fingir que o site está dando certo. Gente, não faça isso. Se é para ser vaidoso, fica vaidoso simples. Pelo menos só olha e se envaidece. Não mascara. Não cria métrica de vaidade. Se você só está de olho nela, não tem problema. É dos males o menor.
Eu acho que o grave, mais grave, é quem mascara a métrica para poder se sentir bem e não olhar o próprio negócio, né? Verdade. Que é... Pô, Maria, olha só, vou contar um caso. Que eu contei ontem no webinar do Mindset. Quando eu lancei o Casme, eu tenho amigos, né? Você, a Daniel Cruz, a Sil Antunes, a Eugênia, né? Eu já estava nesse mercado. Então, na minha hipótese, no momento em que eu abrisse o Casme, fizesse o Instagram, a galera ia interagir, ia comentar, ia me marcar, né? Olha, eu falei, pessoal, me marca, agora estou no de casamento, hein? Ó, tô valendo. E não rolou. E não rolou. E assim, na época, quando a gente sentava para ver isso, as pessoas falavam, poxa, mas dá uma ligada pro Dani, liga pra Paulinha, porra. É claro que a Paulinha... Eu falei, gente, se eu ficar ligando e pedindo pros meus amigos fazerem isso, quando é que eu vou saber se eles contam comigo mesmo? Se eles estão só marcando os outros, é porque eu ainda não tô na memória deles. Porque eu não duvido do amor deles. Se eu pedir, eles vão ficar sem graça. Então, claro, agora mesmo. Mas quando é que eu vou entrar na veia dessa galera? E, cara, a gente E aí você cria uma muleta. Aí você cria uma muleta. Porque seria muito fácil para você pegar uma tarde e fazer, sei lá, 15 ligações e você imediatamente ia ter 15 pessoas que iam estar lá repostando, passando, enviando, compartilhando. Mas aí sabe o que isso acontece? Quando você cria esse tipo de muleta, você começa a ficar preguiçoso com o teu conteúdo. Porque o trabalho que dá você voltar lá para casa, fazer o dever de casa, volta 3 casas no jogo e pensa, cara, o que eu tenho que botar de conteúdo para essa galera achar bacana, suficiente para engajar e ainda mandar para uma noiva? É isso. É muito difícil. E claro que dá mais trabalho. Então, quando a gente fala, assim, eu anotei até umas métricas de vaidade para que vocês, quem está com caderninho, um monte de gente falou que está com caderninho aí. E aí, quando eu falo isso, gente, pelo amor de Deus, não demonizem. Quando a gente fala isso, métrica de vaidade. Não é que ela deixou de ser importante por completo e agora você não deva olhar. É só que você tem que tomar muito cuidado ao tomar decisões estratégicas para o teu negócio baseado apenas nelas. É isso, tá? Isso. Então, a métrica de vaidade, exemplos. Like. Ela é uma das principais e a mais perigosa. Download de aplicativo, para quem faz aplicativo, download de aplicativo não é a métrica que define se o seu aplicativo é bom, tá bom? Clique, compartilhamento, taxa de rejeição, seguidor, page view. Lembrando, Laurinha, isso é importante falar para a galera. Unique viewer e page view. Vocês sabem a diferença? Tem a diferença entre a quantidade de pessoas que entra, por exemplo, no teu site e quantas vezes... a pessoa... Quantos links eles vão entrando? Tipo, gostei dessa página, mas entrei num link. Isso. Porque entrar... Só que eu fiquei pensando, Maria, sobre isso. E uma pessoa pode entrar 8 vezes também. Então tem que tomar cuidado com isso, de quantas pessoas acessaram, pessoas únicas, novas. Não, e por exemplo, se você tem uma landing page, um link que muita gente entra, mas dali eles não tomam uma ação... Isso. Essa métrica ela pode ser, na verdade, muito negativa. Isso é uma métrica importante. Isso? Você acabou de falar de uma métrica que está na lista das métricas importantes. Conversão ao longo do funil. Mas, conversão Maria, ao longo do funil. Eu nem pensei em falar nisso, porque a gente está falando do Analytics nesse momento, né? De coisas que analisam, metrificam URLs, landing pages. E eu acho que a gente precisa ter esse caminho anterior, que é explicar para essa galera como é que liga o site deles no Analytics. Se alguém puder aí me dizer quem daí analisa o seu negócio no Analytics, acho que ninguém quase, entendeu? Verdade. É muito pouca gente. Isso é um bom assunto. Não, é fundamental. É um bom assunto. É o que vai mudar o nosso mercado, gente. A gente tem que largar, a gente só fala de relação, de Instagram e de marketing. A gente tem que falar de produto, de venda, de funil, de marketing real, entendeu? A gente está se apropriando de uma ferramenta de marketing pela primeira vez no mundo como consumidores, né? Porque antes a gente contratava empresas como a da Maria, né? Empresas de marketing, as agências. Hoje, cada um de nós somos uma pequena microagência. Só que a gente ficou muito superficial nessa geração de conteúdo. A gente gera um conteúdo sem intenção. Então, a métrica tem a ver com isso, de ter intenção, fazer essa amarração profissional de uma intenção de ação com o resultado esperado. Então, a diferença da gente se apropriar do marketing com as próprias mãos é essa. E eu espero que a gente, ao invés de ter que contratar uma agência, a gente abrace essa camada um pouquinho mais profunda, entendeu? E que é mole, pô. Não é difícil, não tem ninguém aí bobo. Só tá olhando pro lugar errado.
tá olhando mais para vaidade do que para uma organização boba, gente. É Excel e botar dados. E depois essa informação, ela pula na Você tua fala cara. disso no teu curso do B2B, Falo. sobre analytics? Eu edifiquei ele assim. Eu primeiro falo de desenvolvimento pessoal para liberar o mindset, porque eu não quero ninguém chegando na hora do produto ou da métrica falando, eu não vou conseguir. Vai. É simples, é só passar o passo a passo. As pessoas, elas nem entram pro jogo porque elas acham que elas nunca vão ser iguais ao cara que ela acha mais sucesso. Então, assim, eu acho que primeiro tem que falar sobre um pouco de desenvolvimento pessoal e hábito. Porque não adianta a pessoa estar super preguiçosa de cuidar da vida. E por que a gente está preguiçoso de cuidar da vida? Então, acho que é importante falar de hábitos, de disciplina, de criatividade. Então, fecha essa área de desenvolvimento pessoal e entra no produto. Porque eu não quero falar de marketing se a pessoa não tem um produto bom para vender. Entendeu? É ignorância você tentar focar no marketing com produto ainda por fazer, por melhorar. Então, a gente faz um módulo todo de produto, de operação, de estratégia, de equipe, etc e tal, e depois eu caio no marketing. Aí a gente fala de inbound, de funil de vendas, de métricas, aí é a estratégia toda. Mas é o final. Você perguntou quem é que usa o Analytics. Da galera que tá com a gente aqui, essas 30 legal. pessoas, só pelo que eu vi aqui, Claudinha e a Lu, do Conficerie. Mas ninguém usa a gente, vocês têm que conversar com a Laurinha. Isso é vida, isso é vida. Quando vocês descobrem, vocês abrem um novo mundo, vocês vão ver. Olha a Lu é minha aluna falando, Laurinha, você já conseguiu sobre o desenvolvimento pessoal no seu curso, sou o maior exemplo. Olha Lindinha, aí. Lu, olha uma prova social linda. Quanto mindset a gente mudou, muito bacana. Isso é muito legal. Porque, Maria, sabe o que tá me dando ódio, obsessão, urticária e hater? Eu sou hater, hoje eu sou um hater. Eu odeio quem fala, porque esse mercado ninguém quer trabalhar, nesse mercado ninguém quer ser profissional, esse mercado é só de amador. Isso daí é igual você pegar um médico, pegar uma pessoa que está com uma questão e aí você escolhe essa pessoa e fala, porque você não quis mesmo se cuidar. Não, amigo, talvez tenha me faltado informação, talvez eu estivesse fazendo outra coisa que era importante, mas eu não vi essa. Então, assim, a galera do mercado faz um produto muito bom. A gente é um mercado muito bom. É verdade. Só que falta um verniz de gestão que está aí para ser aprendido agora e a qualquer momento. Então, assim, a gente falar que o nosso mercado é ruim, que a gente é preguiçoso, que não quer fazer gestão, que não quer organizar, isso eu acho que é que nem professor ficar reclamando de aluno bagunceiro. Tá? Esses caras não querem nada com nada. Não, cara. Se vier buscar a gente como gerador de conteúdo para dar uma ajuda, a gente tem que entender que essa pessoa tem uma história que super vale. E é só um verniz. Porque o brasileiro tem o que precisa para esse novo tempo, que é jogo de cintura, que é criatividade. Pô, falta mensurar, gente. Falta bobagem. Falta focar no produto, entender o design do cliente, como é que faz esse atendimento, focar no cliente, no design, ter um objetivo bem organizado, uma estratégia, fazer um marketing bacana, aprender com ele. Mas assim, parece fácil, mas eu acho que isso tem que ser longo. Por isso que o B2B é semana a semana. Porque não adianta porque a gente joga os conceitos aqui, você aprende uma técnica, a gente está jogando, vomitando um bando de conceito. Eu, por exemplo, anotei aqui algumas métricas importantes. Para quem ouve isso, fica assim, meu Deus, socorro. Você fica mais ansioso do que você entrou na live. Mas é para isso que a gente, entre aspas, volta para a sala de aula. Mas aí volta para a sala de aula, que é uma sala de aula muito mais gostosa. É uma sala de aula muito mais gostosa, divertida, boa, na hora que você quer, como você quer. Não é aquela sala de aula que a gente imagina do quadro negro mais. Então, é uma delícia. Agora, por exemplo, eu anotei umas métricas importantes, taxa de conversão ao longo do funil, LTV, que é Lifetime Value. Essa é uma coisa que a Laurinha super sabe. CAC, que é custo de aquisição por cliente. Número que você tem de visitantes, quando você tem uma página, enfim, que são métricas importantes. Aí você fala, meu Deus, a Maria soltou aí uns 7 conceitos, morri. Cara, o B2B tá aí para isso. Tem players que estão falando, estão explicando. O que é esse bicho que não tem 7 cabeças? Você vai ver que ele só tem um e dá para você domar, e vira seu bichinho de estimação. Exatamente, exatamente. De boa. E aí essas paranoias todas de eu não consigo, essas baixa autoestima todas, elas secam. Porque quem tá achando que sabe tudo hoje, tá errado, né, Maria? Nosso nome aqui dessa colina é Só Sei Que Nada Sei. Porque a verdade é que a gente tem que medir, ver se a nossa hipótese está certa. Medir, é tentar ter empatia com o público-alvo, para quem você está entregando, ver qual é o maior valor. Tem uma métrica muito importante que é o CAC, que é CAC,
que é o Isso, custo, custo de aquisição por cliente, que o ROI é o retorno, se você investiu, né? E aí você teve o retorno desse cliente. O retorno desse cliente é o valor que ele gastou com você. Então, por exemplo, eu investi R$ 30, eu tenho o meu tempo, aí eu defino um valor do meu tempo, se for como a Maria falou sobre tempo, ou uma mídia paga. Eu dei R$ 100 numa campanha e eu vendi R$ 200. Então, isso é o ROI. Mas o CAC é o quanto você gasta para conquistar esse cliente. Se ele vai gastar R$ 30 ou 300, não importa. E aí, por isso que o lifetime value que ela falou importa. Porque às vezes ele tem um custo de aquisição muito caro, mas depois esse cara fica com você para sempre. Então, por mais que eu tenha gastado hoje, por exemplo, hoje eu posso gastar R$ 100 para conseguir um cliente que vai gastar só R$ 2 comigo. Aí você fala, tá errada, essa métrica aí eu não quero, isso daí deu errado. Não, se você contar com a outra métrica, que é o tempo você gasta. Né? Por exemplo, cerimonial. Quanto você vai gastar para fidelizar um cerimonial para te vender? Ai, vai acabar aí, eu quero falar disso. Por exemplo, aí eu vou fazer um projeto de final de ano, vou mandar um presente maneirão pro cerimonial. Eu vou ter um custo. E a aquisição desse cerimonial, por enquanto, não tem muito, né? Ele não vai te comprar, ele vai te vender, vai te indicar para um outro. Só que, de repente, o lifetime value desse cerimonial, depois que você consegue conquistar, seja qual for a estratégia, ele vai render, porque ele vai te indicar para um monte de noivas durante uma vida inteira. Então, por isso que muita gente gasta mesmo, principalmente as empresas mais organizadas, que metrificam tudo, elas gastam tanto dinheiro mandando uns presentaços, assim, para essa galera. Porque ela sabe porque que tem ROI... isso, se for para mandar, mande direito. Se não, não manda. Faz relacionamento, bate papo, interage nos stories. Agora, se for para mandar, porque senão você vai conseguir exatamente o oposto. Já aconteceu de eu receber coisa aqui, não necessariamente do mercado de casamento, não, tá? Mas já receber coisa que eu falei, não tem como indicar. Ou seja, o objetivo da pessoa era me mandar algo para eu provar e indicar, e não rolou. Então, isso tem que ter muito cuidado com o que você manda também. Se preocupar com que... E isso também é investimento. Vou dar um exemplo prático. A Prezi Convites, que eu acho até que estava aí. A Cici me mandou... eu não sou cerimonialista, eu sou uma celebrante, mas ela me mandou uma caixinha com o meu nome, com porta-copo e tal. Eu achei super interessante. E na carta que ela mandou para mim, que não era o presente em si, veio um selo da Prezi que eu achei bacana, imitando aquele de cera. Eu achei interessante, porque ele era mais durinho, não quebrava. Cara, mandei fazer. Sim. Agora, eu pensaria na Prezi para fazer? Não, nem sabia que ela fazia isso. Eu ia olhar no Google, perguntar para uma amiga minha, uma cerimonialista, alguém, ia mandar fazer. Como a Prezi tinha me mandado, eu falei, peraí, já mandei fazer para mim, já vou mandar fazer para meu irmão, que é cirurgião. Então, olha como desse presente que ela me manda, ela já tirou pelo menos 3 vendas. E se ela estiver mensurando, ela vai ver o ROI dela. O quanto ela investiu e o quanto ela teve de retorno. Isso. Gente, metrificar é o que separa. Eu odeio essa frase, não acredito que eu vou falar. Os meninos dos homens. Não vou falar, isso é ridículo. Os meninos dos homens! Por que eu falei isso? Eu tenho muito implique dessa frase. Gente, mas é o que separa o jardim de infância. Tem menino arrasando, tem homem mandando mal. Mas é verdade. Mas é o que separa o primário do PhD, gente, da pós-graduação. Vamos inventar uma frase menos idiota do que essa para dar esse contexto, entendeu? Porque é isso. É saber um objetivo e depois mensurar para chegar nesse objetivo. Gente, vai acabar. A gente sim sempre lava. A gente vai ficar gravado. Live, isso. Eu jogo no YouTube também, pra gente ter os domínios do Zuckerberg e também do Google. E é isso. E ó, quem não tem ainda, quem não segue o Case-me B2B no Telegram, tem sido um canal legal. Eu mando uns links lá e tá bem movimentado. Como é que faz pra pessoa fazer parte do Telegram? Na bio do Case-me B2B tem um Linktree, né? Que você pode clicar e entrar lá já direto no nosso Telegram. Show! Gente, beijo, amei. Maria. Sempre bom. De 15 em 15 é muito bom. Dá uma saudade. De 15 em 15. Até daqui a 15 dias, obrigada, amores. Eu sou fã. Beijo, gente. Beijo, boa. Lourdes. Todo mundo, Lu, linda. Minha aluna. Beijo. Beijo.